Oh, eu vou. A Samira. Hã? A Samira foi embora. Foi embora? Foi embora entre aspas. Ah, tá. Pessoal, eu quero que vocês. Precisamos ligar mesmo. Vamos ligar. Cadê o. Zero. Liga a viagem. Ô cachorro. Ó, eu por mim ia 16, tá? Só que não, 23. Não tem gênero pessoal. Nossa, vai ser um ônibus? Hã? Esse negócio de PA, sabe esse negócio de PA? Por quê? Pessoal, tinha um dia que a aula estava muito gelada, muito fria, e eu lá explicando, super concentrado, quando vê aquele doido ali, quando vê aquele doido, no meio da aula, liga o ar-condicionado. O que eu falei? Todo ar-condicionado é o PA. Entendeu? Eu ia falar alguma coisa. Não, você imagina. Não estava quente igual hoje, estava frio. Aí o maluco liga o ar-condicionado no meio da aula. E aí eu falei, eu ia falar toda função afim é uma PA. Eu falei, toda função linear é uma PA. No lugar disso eu falei que todo ar-condicionado é uma PA. Tá, vamos lá. O que a gente vai estudar agora é decorar nome, tá? Escrever. Não, pessoal, não pode. Não pode. Ó, seguinte, a gente vai ver agora um assunto que é decoreba e cai muito em vestibular. É um assunto que quase não é ensinado na escola pública. Alguém não assinou a chamada? Vocês aí no fundo todos assinaram a chamada? Tá. Só que a sala é grande. Gente, precisa de silêncio. Senão não consegue. Viu, Emily, Nicole, Patrícia. Esse barulho incomoda um pouco, não tem jeito, certo? Você pôs 23 graus? Não, não pode ser mais, senão ninguém aguenta. Não, tá. 20. Se vocês começarem a sofrer por causa da temperatura, vocês avisam. Só uma coisa, os manuais de educação falam para deixar em 23 graus fixo. Tá 20 graus, tá baixo. Começando a sentir frio, a gente põe 23. Vamos lá. A gente vai estudar agora os chamados pontos notáveis. Tá? Eu, particularmente, ensino de uma forma bem diferente do que a maioria dos professores. Tá? Então eu queria que vocês prestassem atenção que a gente vai fazer o conceito aqui, depois vamos lá para o GeoGebra. Tá? No GeoGebra é um pouco mais legal de fazer. Também eu recomendaria que vocês fizessem com compasso esses pontos notáveis. E também recomendaria que vocês fizessem com dobradura. Mas vamos começar falando o que é uma seviana. O que é uma seviana? Tá, olha um triângulo. Isso é um triângulo. Certo? Pega um vértice qualquer, pode ser esse. Pode ser os outros também. E pego e faço linhas aqui. Cada uma dessas linhas é uma seviana. Você concorda que tem infinitas sevianas? O que é uma seviana? É uma linha, um segmento de reta, que liga um vértice ao lado oposto. Então, seviana, um segmento de reta,
que liga. Eu vou escrever liga para o vértice no lado oposto. Deu para entender o que é uma seviana? Pessoal, eu gosto de ar-condicionado, mas está muito frio. Tá Tá bom. Beleza. Entenderam o que é seviana? Tem gente que vai perguntar, pessoal. Vamos, pera. Tem que ter uma certa seriedade. Fecha a porta para mim, alguém no fundo. Tá bom, Samira. É que Samira que tá mais perto da porta. Então. Esse nome, seviano, em homenagem ao matemático italiano Giuseppe, não sei se escreve Giuseppe assim, Serra, tá? Existe um teorema avançado de matemática chamado Teorema de Serra. Quem for estudar para a Olimpíada vai estudar o Teorema de Serra. Mas deu para entender o que é uma seviana? Tem 3 sevianas notáveis, tá? Então quais são as sevianas notáveis? Não confunda com sevianas do Otávio, tá? Então são 3 sevianas notáveis. Vamos lá. Presta atenção, muita atenção. Primeira seviana notável, ponto médio. Eu ligo a seviana do vértice até o ponto médio, certo? Como chama essa seviana? Como chama? Mediana, tá? Tem muitas propriedades a mediana, a gente vai vendo aos poucos. Então, o que é a mediana? A mediana é o segmento de reta que liga um vértice ao lado oposto, certo, Igor? Deu para entender o que é mediana? Tá. Agora, e se eu pegar o ângulo e dividir exatamente ao meio, pode ser que caia junto com a mediana, pode ser que não, eu dividi o ângulo exatamente ao meio. Como chama esse segmento de reta? Não. Quem fala? Altura. Não é bissetriz, não? Como chama o segmento que divide o ângulo ao meio? Bissetriz. Então, isso aqui é a bissetriz interna que eu chamo, tá? Presta atenção. O nome dessa seviana é bissetriz interna. Então, olha só. Divide o lado ao meio, mediana. Divide o ângulo ao meio, bissetriz interna. Deu para entender essas duas sevianas? Certo. Oxi! Não. Pessoal. Agora, tem um outro seviano notável, quem sabe? Tomara que ele arranhe. Tomara que foi. Pessoal, é o seguinte. O gato não está tumultuando. Quem está tumultuando é o comentário. Deixa o gato quieto. Tem um outro segmento notável. Quem sabe qual que é? Sim, a altura. O que é a altura? A altura é um segmento de reta, César. Deixa eu falar a altura medida. É um segmento de reta que é perpendicular ao lado. Deu para entender qual a diferença de mediana, bissetriz interna e altura? Certo? Entenderam? Que é mediana? Divide o lado ao meio. Bissetriz interna, divide o ângulo ao meio. Altura é um segmento perpendicular. Ok? Entendido? Que a bissetriz interna altura e mediana? Tá. Agora vamos falar os pontos notáveis. Tá? Não confunda com pontos do Otávio. Os pontos notáveis. O primeiro é o baricentro. Tá? E olha, é uma das coisas mais importantes para a matemática olímpica, baricentro. Tá? Quem sabe o que é o baricentro? O que é um baricentro? Hã? Sim.
Deixa eu explicar em física. O que é um baricentro em física, ô senhor físico? César. Eu consigo equilibrar essa mesa aqui, ó. Sim, tem um ponto de gravidade. Mas é aqui no meio. Fala de novo? Tem um ponto de gravidade. Todo objeto tem um ponto de gravidade que você consegue equilibrar. Exatamente. Esse ponto de gravidade que todo objeto tem é chamado de baricentro. Se a figura for plana. O que é o baricentro de uma figura plana? É o ponto onde se equilibra ele. Você concorda que num retângulo o ponto é no encontro das diagonais? Eu tenho uma... Cadê a Pietra? Tá. Então eu tenho uma diagonal aqui, tenho uma diagonal aqui. No encontro das diagonais é o baricentro. Deu uma ideia que é o baricentro? Certo. Então, o que é o baricentro? É o lugar que eu consigo equilibrar o triângulo. Quando os alunos ainda eram comportados, eu fazia o seguinte: eu distribuía para os alunos papel cartão. Sabe o que é papel cartão, né? Aquele papel que não é tão duro, não é tão duro, né? Ele é mole, ele dobra fácil, só que ele não faz assim, igual uma folha que cai para os lados, ele fica retinho. Mandava os alunos pegar uma lapiseira 0,5, 0,7 e achar o ponto que eles conseguiram equilibrar. Esse ponto é o baricentro. E depois dá para medir. Mas como é que eu encontro o baricentro? O baricentro é o encontro das alturas. Então, se eu dar as medianas. Então, se eu ligar as três medianas, olha, você concorda que isso aqui é uma mediana? Concorda? Que é uma mediana? Agora eu vou fazer uma outra mediana. Certo? Uma outra mediana. Certo? Não, ó, pessoal, não estou gostando. A gente tem que ter seriedade. Certo? Não tem nenhum problema, gato, pessoa comer na sala. Só que não pode se distrair com isso. Aqui não é isso aí na faculdade, lugar assim, mais evoluído, as pessoas fazem normalmente. Como, saiba, não importa. Agora tem que estar prestando atenção na aula. Agora, presta atenção aqui. Será que a outra mediana passa por esse ponto aqui? A prova é difícil, mas sim, as três medianas têm uma relação em cada lado, concorda? Que é três medianas, concorda? As três medianas sempre se encontram no mesmo ponto. Esse ponto é o baricentro, que é o centro de gravidade, por isso ele é geralmente representado pela letra G. Então, baricentro é o encontro das medianas. Então, baricentro é o encontro das medianas. Certo? Ok? Certo? Vou contar uma coisa para vocês. Certo? Vou contar uma coisa para vocês. Uma propriedade importante do baricentro que o Bruno Fuentes provavelmente erraria numa prova. Vamos ver se ele erraria mesmo. Bruno, vamos colocar AGM. Vamos colocar aqui, ó, MNT, tá? Então, AGM. Se o AM medir 18, quanto que mede o AG? Não, AG não. Como é que você sabe? GI é um terço da altura. Certamente ele errou. Pessoal, quem sabe a relação que tem uma diagonal do baricentro? Alguém sabe? A relação que tem uma diagonal do baricentro? Fala, Bruno, você falou corretamente. Baricentro até a parte. Um terço da altura. É um terço da mediana, certo? Isso daqui é metade disso daqui, certo? Então, do baricentro até o lado oposto é metade do caminho até o lado. Ou seja, e aqui é 12, certo? É 12. Mas vamos escrever em linguagem grande. Eu posso falar o seguinte, que AG está para GM, assim como 2 está para 1. Ou que GM é um terço,
Tá, então essa é uma propriedade importante do baricentro. Cá exercício, dá a distância do baricentro. Pede e faz uma coisa qualquer. Do baricentro até o lado é 1/3 do caminho, certo? Então vamos supor que o planeta Terra, a gente criou uma nova versão e não é mais esférico, tá? Nem plano, ele tem a forma de um triângulo. Aí você sai de um canto da Terra e vai para o outro. Na hora que você chegar no centro de gravidade,